cérebro quando você exagera, tanto em comida quanto na bebida. E pensando no carnaval, que já chegou, né? Na verdade, nem tá chegando, né, doutor Júlio? Já tá aí. Você tá bem? Tudo ótimo. Bom dia. Em Salvador já começou. Em Salvador começa sempre antes, termina sempre depois, não é verdade? Agora, você tem aqui um cérebro. Quanto pesa um cérebro? Numa pessoa adulta, dá mais ou menos, se você pensa a cabeça toda, 6 quilos. Quando a gente fala só a parte do cérebro, dá mais ou menos 3, 4 quilos. É bastante, hein? É bastante. Nem sabia que eu tinha tanto cérebro assim. 4, 3, no meu tamanho, acho que uns 3 quilos de cérebro. É bastante, né? E se eu for contar essas curvinhas aí? Perfeito. O que acontece, Claudete? Para ter mais espaço, o cérebro tem essas circunvoluções que a gente chama. Certo. E cada areazinha dela tem uma função. Quando a gente fala da bebida alcoólica, ela inibe essa parte frontal, que é a parte justamente responsável pela modulação do nosso comportamento. Mas o que é isso? O que eu poderia dizer que é? É como um monte de veia lá, não? O que é? Isso, o cérebro, os neurônios estão conectados, só que além dos neurônios, a gente tem as estruturas que dão a base, que são as estruturas células da glia, que leva nutriente. Então, o cérebro pequena, por isso que tinha que ter aquele, que é um mito, na verdade, só usa 10% do cérebro. Não, é porque os neurônios são uma porcentagem pequena, mas precisa de toda essa estrutura para funcionar bem. Para comunicar um neurônio com o outro. Agora, como Deus é sábio, a natureza é sábia, né? Porque criou uma caixa dura, que é o crânio, para guardar algo molinho, porque eu acho que ele é mole, não é? E esse é o diferencial do ser humano. Se a gente olha as outras espécies, parece que elas estão mais preparadas para o mundo e a gente acabou dominando, né? Porque o grande diferencial foi o cérebro. E é justamente o cérebro ter esse grau de complexidade. A gente é o único ser vivo que sabe que vai morrer, sabe que vai adoecer. É o único ser que tem essa grande capacidade de criatividade, né? E a bebida alcoólica, eu falo que assim, toda a sociedade ela faz parte. Foi o primeiro ansiolítico criado, foi o primeiro analgésico também, né? Antes da anestesia, se aplicava como anestesia e faz parte da nossa cultura, né? Claro que ela traz uma série de benefícios e traz também malefícios, né? E a gente tem que ter muito cuidado com os malefícios que estão muito altos nesse período do carnaval. Então vamos começar falando sobre eles, mas eu gostaria de abrir aqui perguntas em geral para o neurocirurgião, que é neurocirurgião da Beneficência Portuguesa e também do Sírio-Libanês. Vamos lá, olha, como combater a ressaca? Mas antes mesmo de combater, como não ficar de ressaca? Perfeito. Tem alguma saída, algum jeito? Quando a gente entende a lógica, né? Você bebe o álcool é metabolizado no fígado, a gente consegue, Claudete, metabolizar em 1 hora só 10 gramas. Então seria uma latinha de cerveja só. Em 1 hora? 1 hora. Se você passa disso, não tem jeito, vai para a corrente sanguínea, né? Ai, caramba. Então a primeira coisa é entender que é metabolizado no fígado. Nosso fígado quebra o álcool em acetaldeído. É um nome estranho, mas só para você entender que esse sim que dá algumas consequências. Então a primeira coisa é tentar beber o menos possível, né? A OMS até lançou um alerta falando que não existe dose segura de álcool, então quanto menos você beber, melhor. E aí você já sabe que seu corpo só metaboliza uma latinha de cerveja, o que passar disso pode ter algum tipo de prejuízo, né? Segunda coisa, você precisa se hidratar, porque o álcool metabolizado no seu corpo afeta o seu cérebro e aumenta a quantidade de urina que você faz, porque ele inibe o hormônio antidiurético. Então você vai fazer mais xixi e você vai desidratar. É uma cultura equivocada de, para me hidratar, eu vou tomar uma cervejinha. Não vai, você vai desidratar mais ainda. Apesar de você ter a saciedade, você faz mais xixi. Faz muito mais, né? Muito Quem toma xixi. cerveja não sai do banheiro, Aí a pessoa tem aquele, compara com a água, né? Você bebe mais água, você faz mais xixi, mas é diferente. Muito diferente, no álcool porque não, a tá água desidratando. hidrata. Isso. Nós tivemos até o Renato aqui de Osasco, se eu não me engano, que perguntou se é bom, né? Sempre acompanhar uma bebida alcoólica Perfeito. E tomando. Se você gosta, se você toma, não deve exagerar nunca, Perfeito. Né? A bebida alcoólica junto com a água ajuda, minimiza. Excelente. O que eu digo é o seguinte, né? Se você for beber, já se planeje antes. Porque quando você beber, você vai se sentir feliz, seu raciocínio não vai estar legal. Então pense, tudo que eu beber, eu vou inserir água. Então, eu vou beber uma latinha de cerveja, pede água também e toma água para você estar se hidratando. Segunda coisa, ter alimento no estômago. Esse metabolismo, né? E a gente sabe quem está em festa, quem está em carnaval, quem está em show, não de comer. Se esquece de comer. Então, é bom até antes de sair de casa, fazer uma refeiçãozinha leve, para já ter essa energia que você vai precisar muito. E depois pula muito, não é? Noite, perde noite. Transpira muito, perde noite de sono. Verão, né? E quer aproveitar ao máximo. E nessa nossa tela, como combater a ressaca, o doutor vai analisar pra gente. Perfeito, né? Tá excelente, né? Por quê?
O repouso é uma das coisas mais importantes, como você falou. Quando se fala em carnaval, fala em bebida, a pessoa não dormiu direito, ela está gastando muita energia. Então, é importante no dia seguinte você descansar, dormir 8 horas por dia. Pouco importa o que você fez, se foi mais tarde, se você perdeu a noite, mas dormir e seu corpo gastou muito para metabolizar o álcool, né? Segundo aspecto, a água, talvez o mais importante, número 1, se hidratar bastante. É a desidratação, Claudete, quando você está bebendo, que dá ressaca no dia seguinte. É o que dá dor de cabeça, o cérebro também precisa de muita água, é a desidratação. Então, é essencial você beber muita água, né? Segunda coisa, né? Muitos desses anti-inflamatórios, analgésicos, pode até ser usado, mas você tem que ter cuidado, em especial paracetamol, que eles são metabolizados no fígado, e seu fígado já vai estar sobrecarregado. Tá. Então, claro, se você está com dor, está com a dor de cabeça, não tem problema você tomar o dipirona, o remédio, mas controlar a quantidade, porque é tudo metabolizado no fígado. Porque não adianta querer curar a dor de cabeça com medicamento, né? Não adianta. E continuar agindo dessa maneira. É que nem muita gente fala, você deve ter ouvido, que cura com cachaça também, né? Você Tá dor de cabeça, Mas não aí você toma uma cerveja quando acorda que passa. O que eu digo é o seguinte, sua sensação de bem-estar vai até te tirar aquele mal-estar, mas o prejuízo vai vir mais na frente acumulado. Né? Mel? Mel. Por quê? Porque o mel, além de uma série de coisas, ele tem a questão da glicose. Claro que você vai controlar a caloria, para não exagerar, né? Tem a questão da glicose. Junto com o mel, colocaria ali do lado, que eles colocaram os sucos também, né? Porque suco que envolve frutose ajuda no metabolismo do álcool. Então, o mel tem a questão de você ter caloria, você ter o doce e você ajudar nessa parte do metabolismo. Certo. Né? Os antiácidos, antieméticos, desintoxicantes, o que é que acontece? Há um mito das pessoas, dizer, eu vou tomar, tem até o nomezinho farmacêutico, eu nem ligo de falar, né? Muito envolve famoso. Uma série de coisas outras, mas o que é que acontece, né? Já vou tomar até um antes para prevenir, né? Há uma inteligência, né? Muita gente fala de farmacêutica grande, qual a lógica deles? Tem cafeína, tem o analgésico, então tem antiácido, então eles misturam uma série de coisas, mas eu falo para o paciente, não é mágica, né? Se você está com a dor, é melhor você tomar um analgésico se você está com dor, né? O que colocou ali que ele ajuda, né? Ele já coloca uma cafeína na medicação, né? O que eu digo que é diferente, é muito melhor se você está no outro dia, precisa tomar um café, você vai ter a quantidade de café que você tem, a chance é menor. Você vai também ter a questão alimentar que o café tem, né? A coisa do analgésico, você toma só se está dor. Aquela lógica de vou tomar antes, tomar depois, não ajuda, vai mascarar alguns sintomas. Doutor Júlio Pereira, que prejuízo o cérebro misturar a bebida alcoólica, que muitas vezes, como que da apreensão ontem da militar em São Paulo, e acontece em todo o país, é de misturar energético com bebida alcoólica, que você nem sabe se é batizada, né? Isso tem sido um problema grave, Claudete. Eu até inseria a questão de drogas para desempenho sexual. Nos jovens está muito comum eles fazerem essa mistura, né? E a gente tem visto consequências graves, né? Elas têm consequência de ser vasodilatador cerebral. Então, eu canso de ter paciente, Claudete. Tem uma semana que não chega paciente com a dor de cabeça súbita, achando que está tendo aneurisma. E a gente sabe que esse tema de sexualidade é sempre difícil da pessoa expor. Quando você vai perguntando, a pessoa fala, usei. Então, tem que ter muito cuidado. Energético, porque ele acelera o batimento cardíaco. Pessoas que às vezes nem sabem que tem doença, gera no coração, acelera tanto que pode desenvolver arritmia. Então, tem que ter muito cuidado. E pense, quando você está consumindo álcool, seu cérebro, a gente já falou do que acontece no cérebro, você não está raciocinando bem. Por isso que não pode dirigir, né? Só que a pessoa tem muito comportamento de risco. Comportamento sexual de risco, porque está desinibido e o cérebro está prejudicado no julgamento. Ele não está pensando direito. E o energético é a mesma coisa, porque ele começa a ficar cansado, aí ele toma energético. E esquece de contar quantos tomou, e isso é um problema sério. Olha, eu fiz essa pergunta sem saber que tem uma pergunta aqui a respeito, eu vou dizer... o doutor já praticamente respondeu, mas ela é a Lígia Piccoli Ferreira, do bairro de Santa Mara, aqui em São Paulo. Ela disse que o filho de uma amiga passou muito misturando exatamente isso, bebida alcoólica com o energético, né? O médico disse que o energético em grandes quantidades acelerou os batimentos cardíacos, doutor, com só 23 anos. E ela está perguntando aqui, mas é possível uma pessoa ter problema do coração por causa disso? Tão jovem assim? Pode. E, na verdade, jovem é pior ainda, porque a bomba está forte. Para estourar, é mais perigoso. E, às vezes, eles levam o coração ao extremo, né? Que a gente fala, acelerou o coração. Mas quanto? Às vezes, é uma quantidade muito grande. Muito grande. O café pode dar isso, quem dera. E, às vezes, tem essa outra mistura, que nem confessou também, né? muito. Você assusta, Claudete, porque, assim, o consultório é bom porque você tem a liberdade, a pessoa tem a confiabilidade em você. E você percebe que esses comportamentos são muito mais comuns do que a gente imagina, né?
Além disso, no jovem, a gente tem que falar de forma aberta. O consumo de drogas, especial aqui em São Paulo, em raves, muito grande, e né? nesse período de carnaval, é muito grande. O lança-perfume, que já foi até normalizado há um tempo atrás, né? Depois a gente viu que causa... A minha mãe falava, nossa, a gente usava, era uma delícia, aquele Em perfume casa, né? no salão. Mas depois usam para outra coisa, para cheirar, sei lá o quê. Dá super muita proibido. arritmia. Todo carnaval tem uma Mas morte. tem, né? E tem de monte. Todo carnaval tem uma morte ou algum caso que passa. Quando você vai ver, tá lá a imagem, que hoje em dia filma tudo, né? A imagem do jovem usando essa pele. E nesse aspecto eu queria até fazer aqui um alerta às garotas, porque normalmente a gente vê isso, e é lógico, é um trabalho da polícia, existem muitos investigadores infiltrados no carnaval e eles são novinhos, né? Usam bermudão, você não vai nem desconfiar, e é um investigador do DEIC. E o que eles próprios me contaram? O garoto, ele está sempre com alguma coisa, ou carregando alguma droga, uma mochila, alguma coisinha. E ele reconhece, porque ele é safo, mas a menina que ele está paquerando não é. Quando ele vê o policial, ele fala, segura para mim que eu vou procurar um banheiro e já volto. E quem é preso é a menina. E tem muitas garotas que pegaram 15 anos de prisão por tráfico de drogas, porque estavam com a mochila do cara que elas acabaram de conhecer e que viram que tinha investigadores por lá e vazaram e deixaram a droga com a garota. Então, ó, todo cuidado é pouco, faça esse alerta para suas filhas, viu? E outra coisa, Claudete, nessa linha, colocar coisas na bebida. Tem que ter muito cuidado. Sim, Compra a sua e coloca bebida. mesmo, né? É muito comum de acontecer, né? E acaba que, como a pessoa não lembra que o próprio álcool tem que ser feito, a consciência, a própria mulher se sente culpada. Ela fala, ela pega essa mochila, não está raciocinando direito, está bêbada ali, então tem que... E às vezes eles levam para outros locais. Um amigo meu que faz Uber, ele falou que um dia pegou, assim, o que a gente vulgarmente fala, boca de São Paulo, quer dizer, né, num lugar não apropriado, uma menina bem vestida, bonita, que falou, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu não sei nem onde eu estou. Ela nem sabia onde estava e tinha saído na noite anterior de uma balada e foi levada com esse Boa Noite Cinderela, que continua assim. Bom, assim nós vamos assustar todo mundo vai pular fora do carnaval, mas não é. É que, ó, todo cuidado é pouco. Tem perguntas, doutor? Olá, Cláudio, bom dia. Eu sou Luiz D'Agostin e falo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Beijo para você, Luiz. É verdade que misturar bebidas destiladas com fermentadas, como vodka e vinho, piora a embriaguez e a ressaca? Isso é um mito muito comum, mas tem até uma lógica. Qual a lógica? Às vezes a pessoa vai misturando destilada e perde o controle, porque o sabor é diferente, então ele é muito comum também nas mulheres, naquelas bebidas doces, né? Mas o que é importante é a quantidade de álcool. Essa é a coisa mais importante. Claro que as bebidas não são iguais, tem muita gente que reclama muito de vinho, tem uma ressaca um pouco maior, né? A vodka também, mas o mais importante é a quantidade de álcool. Bom dia, Cláudio. Eu sou a Vera Luz Vaz, moro em Anápolis, Goiás, e tomo remédio para diabetes e anticoagulante. Qual a quantidade segura de álcool sem afetar esses medicamentos que eu tomo? Essa pergunta é perfeita, Claudete, porque todo paciente que usa remédio, médico falando, pode beber. E a gente sabe que o mundo real é diferente do mundo ideal, né? Sim. Se você for beber, primeira coisa, não pare de usar a sua medicação. Porque a lógica da pessoa é assim, eu não posso beber, então... E no caso dela e de qualquer pessoa, eu falo o mínimo possível. Você sabe que seu corpo só metaboliza 10 gramas, né? Uma latinha. Então, se for essa quantidade, ok. Se você passar disso, o mínimo possível. O ideal é não beber, porque tudo isso é metabolizado no seu fígado. Ela deu exemplo de anticoagulante. E parar de tomar o remédio, então, não piorou. Pode. Mas o anticoagulante, por exemplo, qualquer coisinha que você até coma diferente, já muda o metabolismo dele. Mas a gente sabe que o mundo real é diferente do mundo ideal. Ela bebeu o mínimo possível que seja no contexto dela. Para que todo mundo tenha um carnaval gostoso, se distraindo, brincando, não é? E não precisa estar com a cara cheia, nem com a cuca cheia também. Perfeito. Um beijo, doutor Júlio Pereira, obrigada pela participação. Obrigado, Claudete. Doutor Júlio, o Instagram dele, se não apareceu ainda, vai aparecer agora aí no vídeo, para você poder entrar em contato, mas você pode continuar mandando perguntas. Beijo, obrigada, viu? Obrigado, Bom Claudete. carnaval. Vai para Bahia, baiano? Que nada, eu sou baiano falso, não bebo, não vou para carnaval, trabalhando aqui mesmo. É um baiano muito paulistano, né? Que vai botar o bloco no hospital.